Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por acaso você sabe como conectar a perspectiva finanças do balanço scorecard com as demais processos, pessoas e cliente? Continue aqui e saiba mais. Bom, vamos entender como funciona a conexão da perspectiva finanças com os demais processos, pessoas e clientes das perspectivas aí do balanço scorecard. Primeiro vamos entender finanças e processos. É através dos processos muito bem desenhados que você consegue fazer toda a análise de custo. Ou seja, com o processo, quando você olha quais os materiais que vão ser utilizados, qual o tempo de duração do processo, utilização de máquinas, de equipamentos, hora homem, né, em cima desse produto, né, hora homem trabalho, você começa a entender toda a questão de precificação, de custos, as margens, quando você começa a trabalhar também a diluição, a questão dos rateios. Então, com isso, você começa a entender formação de preços, margem de lucro por produtos. Então, essa é a primeira conexão que você tem. Dificilmente, sem um bom mapeamento de processo, sem uma estrutura muito bem desenhada, onde você sabe a alocação também de pessoas daquilo, você vai conseguir chegar em números precisos. Com essas informações importantes, você começa a desenhar então as suas estratégias de marketing e as suas estratégias de vendas. Por quê? Quando você tem muito claro qual é o produto que mais tem lucro, qual é o seu carro-chefe ali, onde você vai investir mais em marketing para poder promover as vendas do produto. Então, com isso, hoje o grande erro das empresas eles acabam promovendo, né, investimentos em venda e às vezes em produtos com baixa lucratividade. E com isso, aquilo que já era baixo às vezes começa a ser zero ou até negativo. E produtos com maior margem, que às vezes tem muito mais dificuldade de ser vendido, acabam ficando lá parados e você não acaba impulsionando isso. Então a grande questão é, quando eu começo a ter toda essa clareza, eu começo a ter então ações, investimentos de marketing para promover produtos de maior valor agregado. E com isso também eu vou incentivar mais as equipes a trabalhar os produtos A em detrimento aos produtos B. Isso também já vai se conectar com a parte de pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um produto com maior margem, eu vou trabalhar o comissionamento desses produtos de uma forma mais vantajosa ao nosso vendedor do que aqueles produtos com menor margem. Então eu posso trabalhar, por exemplo, um produto com maior margem, falam de um comissionamento de 2%, mas também eu vou falar que aquele produto que tem menor margem, eu vou pagar 1%. Então, além de impulsionar as vendas via marketing com mais investimento, eu também vou usar a perspectiva pessoas para também impulsionar isso pagando melhor. Quando eu começo a ter também a questão do financeiro bem alinhado, com todos esses números, com todas as análises de custo, com a minha parte de controladoria, né? A parte de controlar toda a eficiência da empresa através de números financeiros, eu começo a entender ponto de equilíbrio, por exemplo. Então eu sei ali aonde que é o ponto que eu paro de ter prejuízo e começo a ter lucro. Então também uma outra estratégia importante quando a gente fala de pessoas é você trabalhar um comissionamento X, por exemplo, como eu falei agora, 1, 2% para cada mix de produtos. Só que quando eu passo do meu ponto de equilíbrio, eu começo a ter um comissionamento mais agressivo. De repente eu posso trabalhar com uma taxa de 4% e 2%, né? Produtos com maior margem 4%, com menos 2%. E aí, inclusive, trabalhar a questão, quando supera-se a meta, eu posso impulsionar mais ainda esse comissionamento, trabalhando, por exemplo, 6% e 3%. Então, é importante a gente ligar essas informações. Quando a gente fala também de finanças, o RH precisa muito das informações financeiras para montar todo o seu planejamento, né, que a gente fala de budget de salários, que é o planejamento dos gastos com relação à folha, com relação a pessoal. Hoje, o que a gente vê de forma muito errada, às vezes alguns profissionais falando, é que o quê? Eu implanto a parte de cargos e salários somente com base em informações de mercado. O que é isso?
eu vou para o mercado, faço uma pesquisa salarial em cima dos cargos que eu tenho e aí vejo, olha, está pagando 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, então eu monto a minha estrutura salarial baseada no que está no mercado. Isso está certo, mas não está totalmente correto, porque falta também a questão da equidade interna. Eu preciso entender, dentro da minha análise vertical, quanto que eu posso gastar com folha. Então, como que se calcula isso? Basicamente, eu vou, através do bom planejamento financeiro, eu vou entender, olha, do meu faturamento, eu posso dedicar 20% do meu faturamento para custos com funcionários. Então, essa pesquisa de mercado precisa estar encaixada com essa parte, né, de caber no meu faturamento. Se ela não cabe, é aí onde eu vou tomar as definições. Se eu vou trabalhar com mediana, se eu vou trabalhar com primeiro quartil, se eu vou trabalhar com terceiro quartil, ou seja, isso são dados de RH, isso é um papo de profissionais de cargos e salários que não é aqui a nossa vertente. Se você quiser saber mais, continue com a gente que a gente vai falando sobre isso nas aulas aí de RH para a gente abordar. Mas o que acontece? Você vai ter essa informação de finanças para poder fazer um bom cargos e salários. Por isso, você empresário não deve ficar com medo de fazer uma boa implantação de cargos e salários na sua empresa, porque a forma correta, ela vai trazer tanto esse olhar externo, mas também com uma aderência ao seu financeiro. Não dá para se fazer isso se eu não tenho esse financeiro estruturado. Então você começa a perceber que tudo isso começa a se conectar. E aí quando eu tenho também toda essa questão já planejada de cargos e salários, é onde a gente vai explorar melhor o comissionamento e isso vai retroalimentando a questão aí dos nossos clientes, porque eu dou essa informação, essa munição para a equipe comercial, onde ela vai ficar muito mais eficiente. Eu também preciso estabelecer, se eu sei que uma outra forma, uma forma de conexão com o comercial e com o financeiro. Olha, eu pretendo ter na minha empresa uma lucratividade, sei lá, 15%, por exemplo. Bom, eu tenho produtos que têm uma margem de lucro de 10%, eu tenho um gama de produtos que tem uma margem 15% e outro que tem uma margem 20%. Então eu preciso montar muito bem esse mix, certo? Porque não adianta eu bater o meu faturamento, as metas de faturamento, se eu vender somente produtos com lucratividade 10. Eu não vou atingir o que eu espero de lucratividade 15, certo? Então eu preciso compor mix. E quando a gente fala desse planejamento de vendas, a gente está falando que é o forecast de vendas, é onde eu planejo. Olha, eu vou vender tanto disso, tanto disso, tanto disso, e eu vou fazendo as contas e falo assim, legal, nesse mix eu entrego os 15%. Uma outra coisa importante de conectar o financeiro com o comercial, o quanto que você está entregando de desconto para o seu cliente. Muitas vezes as equipes comerciais, na ânsia de bater o faturamento, o que eles fazem? Eles dão muitos descontos, muitos descontos, muitos descontos. Lógico, quanto mais desconto eu dou, mais eu vou ter que vender para entregar o resultado de faturamento. Só que não adianta, por exemplo, eu tenho um produto que já tem uma margem de 10% e eu dou 5% de desconto, eu entrego o meu faturamento, só que a margem que eu estou entregando é somente de 5%. Então aquilo que eu esperava de lucro, aquilo que eu esperava de dinheiro no bolso, não vai acontecer. Então, olha a importância de você ter um bom processo financeiro, um bom processo de controladoria, que a controladoria, né, grosso modo, vamos dizer, é isso. Eu começo a traduzir em números financeiros tudo o que acontece na empresa. Então, eu começo a entender se os meus custos estão adequados. Quando eu falo, né, de custos, eu vou entender quanto de matéria-prima, quanto de pessoas eu preciso alocado nisso. Aí eu começo a perceber, nossa, eu estou tendo mais pessoas do que o previsto. Então o controller vai começar a dizer, olha, eu precisava gastar X com hora homem trabalho e eu estou gastando um X e meio, um X, né, 2X, enfim. Então ele começa a direcionar e começa a te mostrar por que a lucratividade não está acontecendo, quais são os pontos que estão fora desse padrão, desse previsto. Olha, as margens de desconto estão muito altas, bonificações, uma série de coisas.
Então, olha a importância de você conhecer a fundo o método BSC, o Balance Scorecard, e entender você como profissional de finanças, como ele se conecta e como ele traz resultados para sua empresa através das demais perspectivas. Certo? Gostou do conteúdo? Curta, comente. A sua empresa usa todas essas conexões, sabe trabalhar o financeiro de forma a alavancar os resultados e direcionar aí o plano estratégico para tomadas de decisão, ou simplesmente é um financeiro de contas a pagar e contas a receber? Deixe aqui o seu comentário e até a próxima. Um grande abraço.